Boa tarde para todos. Vamos dar início à nossa aula de introdução à economia matemática do dia de hoje. Beleza, então, aula passada, no fim da aula passada, a gente teve uma discussão bem interessante, bem legal em torno àqueles conceitos de aversão ao risco, se um agente é neutro ao risco. E hoje vamos trabalhar em algumas ideias bem importantes que estão relacionadas justamente com a aversão ao risco e como que formas alternativas nas quais a gente poderia entender o, aquela aversão ao risco, tá? Então, a primeira é o equivalente de certeza. O equivalente de certeza é uma medida na qual, basicamente, que satisfaz, ela está definida do seguinte jeito: o equivalente de certeza, a utilidade de Bernoulli do equivalente de certeza é exatamente igual como a utilidade esperada. É, basicamente, imagina que é isso. Este aqui é o nosso U da loteria, tá? Ou da nossa loteria. Então, basicamente, o equivalente de certeza, ele diz, se você poderia deixar em evidência o equivalente de certeza, é o inverso U de F. Então, basicamente, o que é o que faz o equivalente de certeza? Ou, no fundo, o que é o que o equivalente de certeza faz? É uma quantidade monetária, a gente poderia falar que é equivalente, então, aqui é uma quantidade monetária equivalente. Então, é uma quantidade em moeda equivalente com a loteria. Então, vamos pensar assim, tipo, vamos considerar uma loteria qualquer, uma loteria, espera aí, a gente estava trabalhando nesse aqui, a gente vai considerar uma loteria qualquer, então, tipo, tem uma loteria que ela paga X1, o que paga 10.000, por exemplo, 10.000, com probabilidade de 0,1 e 0 com probabilidade de 0,9, tá? Então, de repente, essa é uma loteria que tem muito risco. O valor esperado desta loteria, tá? O valor esperado desta loteria, ela é 1.000, mas de repente, para o agente, se é um agente averso ao risco, ele, de fato, esta loteria, o valor monetário dela não chega a ser R$ 1.000. É bem menos. É bem menor. Vamos supor, só para que vocês entendam como que está aqui, vamos supor que a nossa U é raiz. Tá? Então, a nossa U de X é raiz de 10.000 multiplicado por 0,1 mais raiz de 0 multiplicado por 0,9, tá? Então, nós temos aqui que isto é 100 multiplicado por 0,1 mais, neste caso, 0, tá? Não, a utilidade de L, a realidade é 10, tá? Este é o valor da utilidade. Agora, o que acontece? A U do equivalente de certeza, que este aqui é um valor monetário, é
10. Estas 10, este valor 10 não é moeda. Como ele é uma escala de utilidade. Só que o equivalente de certeza olha, que este aqui é SEM, valeu? Porque aqui isto vai ficar 10 elevado ao quadrado. Este é um valor monetário. Então, o que quer dizer este valor monetário é que a utilidade que ele gera, olha, como que a utilidade que ele gera, se eu considero esta loteria, eu tenho a loteria L1, imagina que a loteria L2, que a loteria L2 paga R$100 com 100% de probabilidade. Beleza? Então, a utilidade neste caso vai ser raiz de 100, que é 10. Tá? E olha como a utilidade desta loteria e desta loteria são as mesmas. Então, está dizendo que para o agente é equivalente, desde o ponto de vista do agente, uma loteria que paga R$10.000 com 10% de probabilidade ou ganhar R$100 garantido, sem risco. Então, basicamente, a gente fala que ele aqui, R$100 vai ser o equivalente de certeza. Em geral, se vocês são aversos ao risco, o equivalente de certeza vai ser menor do que o valor esperado. Por quê? Porque basicamente o equivalente de certeza está dizendo que, como o agente é averso ao risco, ele está disposto a pagar menos. Tá? Porque pelo fato de ele ter que arriscar, ele diz que ele vai pagar menos. Tá? Então, este é o equivalente de certeza, é, em certo sentido, o quanto que ele estaria disposto a pagar. Ou é uma quantidade monetária equivalente como a loteria inicial. Tá? Então, esse aí é o nosso equivalente de certeza. O prêmio de probabilidade, o prêmio de risco, se define do seguinte jeito, tá? Então, o DX, basicamente, imagina, vocês têm o DX mais epsilon e o DX menos epsilon, tá? Então, basicamente, você vai definir como para este prêmio de probabilidade depende de 3 variáveis. Tá? Depende de x, de epsilon e de u. Tá? Então, ele depende de x, de epsilon e de u. Então, o que faz basicamente este prêmio de probabilidade? Imagina que vocês têm uma loteria U de X. Vocês têm vocês têm uma situação sem risco, beleza? Então, vocês estão em uma situação sem risco e, basicamente, imagina, tem aqui um outcome X que ele não tem risco, tá? O nosso X. Esta U aqui não é essa utilidade grande, é a nossa utilidade de Bernoulli, tá? Então, basicamente, vocês têm duas loterias. Vocês têm uma loteria X, beleza? E vocês têm uma loteria X mais epsilon, X menos epsilon, tá? Que é o que acontece? Que é o que acontece? Esta loteria tem uma probabilidade P1 e uma probabilidade P2. Tá ok? E esta é uma loteria que paga com 100% de probabilidade a quantidade X, tá? Olha que, imagina que se as probabilidades fossem um meio,
o valor esperado da primeira é x e o valor esperado da segunda seria 1/2 de x mais 1/2 de epsilon mais 1/2 de x menos 1/2 de epsilon, que basicamente es x. Ou seja, se a probabilidade fosse 1/2, nós teríamos que o valor esperado da segunda é x, tá? O problema é que a segunda está riscando. Então, de algum jeito, o fato dele estar arriscando faz com que a verdade, se eu quero que estas duas sejam equivalentes, se eu quero que estas duas loterias sejam equivalentes, eu preciso dar mais probabilidade ou outcome maior, tá? Se vocês fossem aversos ao risco, se vocês fossem aversos ao risco, tem que dar mais probabilidade àquele... deixa eu explicar aqui melhor. Imagina que vocês têm 100 reais que vão ser pagos com 100% de probabilidade, tá? Então, não tem risco aqui. E agora, imagina que vocês têm, vamos pegar um epsilon qualquer, seja epsilon igual a 20 reais, tá? Então, basicamente, esse epsilon de 20 reais, o que vai fazer é criar dois valores, 120 reais e 80 reais. Beleza? Então, este epsilon se imagina como se vocês têm o valor central e vocês vão fazer x menos epsilon, x mais epsilon, tá? Então, é isso. O que acontece? Então, vocês têm estas duas loterias. E tem esses novos valores. Imagina, inicialmente que tem probabilidades 1/2, tá? Imagina que estas são as probabilidades, 1/2, 1/2. Então, o valor esperado do primeiro caso vai ser 100 reais. E no segundo caso vai ser 120 reais dividido por 2 dá 60, mais 40 dá 100 reais. Então, o que acontece? Que se as probabilidades fossem 1/2, 1/2, eles teriam o mesmo valor esperado. Porém, tem um problema, que se o agente é averso ao risco, ele vai preferir este aqui. Ele vai preferir, com certeza, ele vai preferir este. Por quê? Porque no segundo caso, o valor esperado é exatamente o mesmo e tem uma desvantagem que ele está arriscando. E ele não quer arriscar, ele é averso ao risco. Como ele é averso ao risco, ele não vai querer a segunda loteria. Então, o que vai acontecer? Que a verdade, aquela proposta que você faz para ele de escolher a segunda loteria, ele não vai escolher nunca. Então, o que vai acontecer é que, de repente, se vocês adicionam um pouco de probabilidade neste estado e neste diminui um pouco, de repente a gente vai aceitar. Então, tipo assim, vamos imaginar que finalmente isto fica 0,33, tá? Vamos supor que o agente, neste caso, para eles são indiferentes. Chegou um ponto de probabilidade na qual, agora, com aquela mudança de probabilidades, como você está botando mais probabilidade e você está tirando deste probabilidade, faz com que realmente ele fica indiferente. Então, aquela diferença, aquela probabilidade que você adicionou e que você tirou, que é de 0,16, que aqui você adicionou, aqui você tirou 0,16. Esta probabilidade é o que nós conhecemos como prêmio de risco, que é basicamente quanta probabilidade você tem que adicionar ao prêmio maior para que fique indiferente com este caso inicial, dado um certo epsilon. Então, é isso que está falando.
Este aqui, o prêmio de risco é quanta probabilidade você tem que adicionar no estado maior, quanta probabilidade tem que ficar, tem que tirar do estado pior. Por exemplo, o prêmio é 0,16, sim. Então, basicamente, é quanto que você adiciona, essa probabilidade, quanto que você adicionou, e que é equivalente com quanto que você tirou daquele outro estado, valeu para que fique equivalente com uma loteria sem risco. Ficou claro? Então, é isso. Em geral, nós temos as seguintes equivalências, que é o agentes averso ao risco. A minha dúvida sobre a simetria de U, não estou entendendo. A simetria em que sentido? Eu fiquei na dúvida se aquele pi sempre existe, ele não é contando com a simetria à esquerda e à direita da DU. Isso não tem nada a ver, não tem nada. Olha que isto aqui fica fora, isto não tem nada, ou seja, fica em certo sentido fora desta utilidade. Então, não, este pi não fica afetado por aquela utilidade. Então, esta utilidade vai modificar estes valores, valeu? Mas uma vez que você já chegou a modificar estes valores, essa pi não tem nada a ver com aquela utilidade. Então, uma vez que você já calculou quanto que é a utilidade deste cara aqui e quanto que é a utilidade deste cara aqui, não importa mais. Tá? Beleza. Nós temos que as seguintes propriedades são equivalentes. O agente averso ao risco, a nossa utilidade é côncava. O equivalente de certeza é menor ou igual, o que é o equivalente de certeza. É menor ou igual do que o valor esperado. E ele tem uma propriedade que eu esqueci de botar aqui, que é o prêmio de risco é positivo. Porque se você saber seu risco, se você saber seu risco, você quer botar mais probabilidade no estado que está dando mais, tá? Então, prêmio de risco é positivo, tá? Então, prêmio de risco é tipo assim, é tipo, eu me arrisco mais, eu estou disposto a arriscar mais, você tem que botar uma probabilidade melhor. É basicamente o que está dizendo, tá? Vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos fazer um pequeno exemplo de um exemplo actuarial. E é um seguro, tá? Então, suponha que a gente tem uma riqueza W com probabilidade π de perder uma certa quantidade D, tá? Aquele seguro custa Q unidades, por cada unidade paga, no caso que o estado ruim acontecer. E, então, o preço daquele seguro é Q por cada unidade, e a gente paga, e a gente compra alfa unidades de seguro, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? O agente sabe que tem uma certa probabilidade, π, de perder uma quantidade de dinheiro, tá? Então, a riqueza amanhã vai ser, se ele compra aquele seguro, então ele vai ter, ele vai ter a riqueza dele menos alfa vezes que, valeu? Que este vai ser basicamente o estado no qual não teve aquela perda.
Então, aí está ótimo. Então, ele não vai perder, porém, ele vai ter que pagar o seguro. No caso que amanhã acontecer o estado ruim, ele já teve que pagar pelo seguro, e além disso, tem a perda, porém, o seguro vai pagar uma certa quantidade, tá? Então, basicamente, aqui nós temos a perda, o pagamento do seguro, a perda, porém, temos que o seguro vai pagar para ele, tá? Então, olha, que basicamente, para o agente que vai querer fazer? Então, nós temos, vamos supor que o agente tem uma certa função de utilidade. Aqui nós temos uma certa função de utilidade de uma U de Bernoulli. Tá? Então, basicamente, que vai acontecer? O agente está interessado em maximizar o valor esperado da riqueza em relação à uva. Tá? Então, basicamente, nós temos que a gente quer maximizar, e o que ele quer maximizar? Ele quer maximizar a utilidade, tá certo? Esta que é a nossa utilidade de von Neumann-Morgenstern. Então, esta que é a nossa utilidade de von Neumann-Morgenstern, que não é mais do que a utilidade correspondente a utilidade de Bernoulli, a nossa utilidade de Bernoulli, multiplicado pelas respectivas probabilidades. Agora, qual que é a escolha do agente? O agente, neste caso, a única variável de escolha que ele não tem como decidir qual que é o preço do security, ele não tem como decidir a perda, o único que ele tem para decidir é o alfa. O único que ele tem para decidir é o alfa. E aquele alfa, basicamente, é quantas unidades que ele vai comprar. Então, basicamente, ele tem que maximizar em relação ao alfa, que é o número, a quantidade alfa de unidades que ele vai comprar. Beleza? A quantidade de unidades que ele vai comprar. E tem que maximizar isso aqui, tá? Agora, se ele tem que maximizar em relação ao alfa, ele vai ter que derivar, e basicamente utilizar aqui propriedades, no caso que ele fosse averso ao risco, ou em geral, que ele fosse monótono, vamos ter que derivar. Então, para solucionar este problema, vai ser preciso derivar, beleza? E utilizar as condições de primeira ordem, que nós temos umas certas condições de fronteira, porque bem poderia ser que nosso alfa fique estando na fronteira, que poderia ser que ele decide não pagar nada pelo security, tá ok? Ou poderia ser que ele vai decidir comprar uma quantidade estritamente positiva. Então, vamos fazer, vamos ver aqui rapidamente, quando isto fica derivado em relação a alfa, isto vai ficar U' de W menos alfa Q multiplicado por Q mais pi de U' W menos alfa Q más D más alfa, beleza? Multiplicado por 1 menos Q, beleza? Então, nós teríamos
uma relação bem importante. Então, se alfa fosse positivo, se o nosso alfa fosse positivo, nós podemos garantir que isto aqui é zero. Beleza? Pelas condições de primeira ordem. Então, se o nosso alfa fosse positivo, que basicamente ele não está ficando na fronteira da restrição, a gente sabe que isso aqui tem que ser igual com zero, tá? E a pergunta é que acontece se o nosso alfa fosse zero? Então, se nosso alfa fosse zero, a gente teria que utilizar as condições complementárias de, de Cohn-Tucker para determinar como que seria a solução. No fundo, aqui vocês, quando vocês solucionam este probleminha, vamos chegar com que se o nosso alfa fosse positivo, ele vai terminar, vocês vão fazer as contas bem tranquilo, mas se o alfa fosse positivo, ele vai terminar escolhendo uma quantidade que é atualmente justa, que é basicamente aquele que faz com que em qualquer dos estados, basicamente que em qualquer dos estados o nível de riqueza vai ser o mesmo, tá? E no segundo caso, que dá também para ver que se alfa é zero, a razão é basicamente que o security tem um valor, ou seja, se quando vocês fazem aquela conta e vocês chegam que alfa vale zero, é basicamente porque o security tem um valor maior ou igual do que 1, que quer dizer que o que ele vai pagar, alfa é o que ele vai pagar, é menor, realmente é menor do que, desculpa, ele vai pagar 1. Então, se o preço fosse maior do que 1, não tem sentido comprar. Então, o que vai acontecer é que se o nosso Q é maior do que 1, ele não vai comprar nada. Ele vai comprar nada. E se o Q fosse menor do que 1, ele vai terminar comprando uma quantidade que seja atualmente justa, que é basicamente que, independentemente do estado da natureza, o valor, basicamente, independentemente do estado da natureza, com esta probabilidade é exatamente igual a este multiplicado por esta probabilidade. É o alfa que faz com que isso fique sendo satisfeito. Basicamente, a ideia eu não vou resolver, eu quero que vocês resolvam esse problema, que vocês terminem de resolver esse probleminha, de novo, porque é do tipo de coisas que eu gostaria de perguntar em um exame, que vocês consigam fazer este tipo de continhas. Se vocês quiserem, este exemplinho já está feito no Mascoleu completamente. Se vocês olham as aulas do ano passado, também a solução do problema está feita em geral, tá? Aqui, basicamente, nós podemos também fazer um caso um pouco mais, um caso geral também acerca de um ativo arriscado. Então, vamos supor, este é um problema típico de escolha de carteira de investimento, tá? Vamos supor que nós temos dois tipos de ativos, um sem risco, que é o ativo sem risco A, e um ativo arriscado B, tá? Então, basicamente, imagina, este é um bond do governo e este aqui é um ativo arriscado. Então, nós temos, e é uma coisa que a verdade é super estándar quando as pessoas têm que fazer escolhas. Quando é uma coisa
comum que vocês têm que escolher uma quantidade de investimento em um ativo sem risco e uma quantidade em um ativo arriscado. De fato, por exemplo, quando nós vamos chegar a ver um pouquinho da teoria moderna de portafólio. No fundo, os portafólios que são criados são portafólios que têm uma parte sem risco e uma parte arriscada, tá? Então, vamos supor que basicamente espera aí, acho que aqui tem uma coisa errada. O retorno de V, não lembro se esse exatamente é uma unidade. O retorno de aquele V é 1 por cada investido. Então, aqui está trocado. Então, aqui está trocado porque, basicamente, este aqui é o ativo sem risco. E este aqui é o ativo arriscado. Então, a verdade é que está trocado. Este é o V, o ativo arriscado é o ativo A. Agora sim. Então, o ativo sem risco, basicamente, você vai receber 1 por 1. E pronto, tá? E o retorno daquele outro ativo, que é ativo arriscado, é uma variável aleatória, C, que é uma variável aleatória C por cada investido, tá? Então, basicamente, aquele ativo vai te dar, por cada investido, vai te dar C. O problema é que aquele C não é claro como que é. Aquele C não é um valor fixo, aquele C é uma variável aleatória, poderia ser que você investe e de repente ele vai te dar um retorno pior do que você investe e de repente ele vai te dar um retorno maior do que tá? Mas a questão é que o valor esperado dele é maior do que Então, basicamente, vocês têm um ativo arriscado que ele te dá um valor esperado maior do que e um ativo sem risco, tá? Então, basicamente, vocês querem criar um portafólio, vocês estão querendo criar um portafólio no qual vocês estão querendo criar um portafólio entre aqueles dois ativos, tá? Então, basicamente, o investidor decide comprar alfa unidades de A, beta unidades de B. Então, o retorno que aquele cara vai ter é alfa C mais beta por 1, que é o retorno do ativo sem risco, e o C é o retorno do ativo arriscado, tá? Então, a riqueza total do investidor é W, tá? Então, que é a quantidade que ele tem disponível para investir em aqueles dois tipos de investimento, tá? Então, beleza. O investidor decide comprar alfa de A, beta de B. Então, o problema dele vai ser maximizar em relação a alfa, beta maior ou igual do que zero, tal que alfa mais beta é igual a W. E este aqui, essa utilidade de... esta é a utilidade de von Neumann-Morgenstern para este caso. Então, basicamente, a escolha do cara, a escolha desta pessoa vai ser encontrar o alfa e beta, que é basicamente a quantidade de alfa e beta, que faz com que isso aqui fique tudo positivo, tá? Não, que fique maximizado. Que fique maximizado. E nós temos esta restrição. O bom é que basicamente vocês poderiam escrever tudo em termos só de alfa. Porque basicamente nós temos que beta é W menos alfa, tá? E nesse caso, o nosso alfa simplesmente vai ficar entre W e 0. Então, dependendo na real, se vocês chegam a escolher o alfa, vocês implicitamente já estão dizendo qual é a escolha do beta, tá? Então, o problema equivalente com este problema aqui, que este problema é basicamente quando vocês
trocam o beta, aquele beta por W menos alfa. E basicamente vocês chegam a que o problema é equivalente com este problema aqui, tá? Ótimo. Quando vocês derivam, olha que aqui a derivada é bem tranquila. Aqui a derivada é bem tranquila, que a derivada desta integral não é mais do que isso aqui. Beleza? E vocês vão aplicar aqui as condições de primeira ordem. Tá ok? Então, vocês derivaram em relação a alfa. Tem que lembrar que vocês estão derivando em relação a alfa. E vocês obtêm esta expressão. Aqui, que basicamente te diz como que é como que ficam as condições de primeira ordem nesse caso, tá? Então, nós teríamos basicamente que esto aquí ficaría, vamos a decir aquí, esta expresión aquí tendría que ficar exactamente igual a 0 se o nosso alfa estrela estiver estritamente entre 0 e W, porque ele não fica nas fronteiras, tá? Mas em geral, e a gente poderia falar em geral, utilizando aquelas condições de Cohn-Tucker, que este probleminha, o nosso alfa estrela fica menor do que se o nosso alfa estrela fica menor do que W, esta condição vai ficar menor ou igual do que 0. Se o nosso alfa estrela fica maior do que 0, então todo isso tem que ficar maior ou igual do que 0. E no fundo, se o alfa estrela está estritamente entre 0 e W, essa expressão lá dentro tem que ser exatamente igual com 0. Então, não, basicamente, destas condições, vocês vão decidir quando que a gente vai decidir se o alfa fica estritamente entre W e 0. Então, toda esta expressão aqui dentro é 0. E nós teríamos que o nosso alfa estrela fica implicitamente definido a partir desta expressão. Então, basicamente, isto aqui fica definido implicitamente a partir de aquela expressão, e estaria dizendo qual é o nível ótimo de compra do ativo arriscado, tá? No caso que esta expressão fosse negativa, se nossa expressão fosse negativa, isso quer dizer que se a nossa expressão fosse aqui, se a nossa expressão fosse negativa, peraí, aqui a única opção é, peraí, o alfa estrela, ela tem que ficar entre 0 e W. Se esta parte aqui fosse negativo, então teríamos a possibilidade que o nosso, ou seja, se aqui isto fica negativo, tem a possibilidade de que o nosso alfa estrela seja 0. Nesse caso, isto ficaria 0 e, basicamente, ou a gente ficaria comprando todo do segundo ativo. E no seguinte caso, que isso aqui ficasse maior do que 0, se ficasse maior do que 0, o nosso alfa poderia chegar a ser W, e naquele caso, quer dizer que a gente não compra nada do... se ele fica na outra fronteira, basicamente, ele vai investir tudo no ativo livre de... peraí, nesse caso, tudo em W, então vai investir tudo no ativo arriscado. Então, em um caso, nos casos extremos, vai corresponder com que ele vai comprar tudo no ativo arriscado, e no outro caso vai ficar com que ele vai comprar tudo no ativo sem risco. E, implicitamente, esta expressão, como a gente tem, essa expressão, no fundo, é como a gente tem se a gente tem uma função U que seja
monótona, como caso fosse estritamente côncava, isso vai definir uma única solução, e aquela única solução vai ser a solução correspondente ao nível ótimo de compra do alfa estrela. Beleza. Temos, eu estava como eu estava falando para vocês, quando a gente fala que um agente é mais arriscado, mais averso ao risco do que outro agente, no fundo, a gente tem que falar de curvatura. E qualquer medida de curvatura, então esta esta aqui é uma função com muita curvatura, esta aqui em cima é uma função com pouca curvatura. A curvatura, a verdade, está definida em termos da segunda derivada. Se vocês chegam a olhar literatura em geometria, nós temos, basicamente, em geometria, existem medidas de curvatura e todas estão dadas em termos de relações entre a primeira e a segunda derivada. Tá? O coeficiente de Arrow-Pratt se define, basicamente, como uma medida de curvatura. Tá? Esta aqui não é mais do que uma medida de curvatura que diz quão côncava é uma função. Tá? Esta aqui é a nossa menos 2 linha de x dividido por linha de x. Esta aqui é uma medida de curvatura. E, basicamente, esta medida de curvatura vai nos ajudar a dizer quando uma função de utilidade de Bernoulli quando ela fica mais côncava do que outra, tá? E justamente é isso que a gente quer, conhecer quando que uma destas funções fica mais côncava do que outra. Tá? Então, basicamente, se nós temos o que eu estava falando para vocês, que eu tenho uma que a curvatura dela é bem maior do que esta aqui, que tem pouca curvatura, tá? Quanto mais curvado, aqui aquele círculo que fica tangente é menor. Então, basicamente, vamos ver que tudo isto que esto aqui está relacionado com as propriedades de equivalente de certeza, que vai estar relacionado com propriedades do prêmio risco e mais. Então, a verdade, nós vamos ver isso aqui. Tem um comportamento, existe a possibilidade econômica da existência de atração ao risco, ou agentes que são amantes ao risco. Já é mostrado experimentalmente, como eu estava falando para vocês, em vários artigos mostram que a verdade tem situações nas quais as pessoas ficam amantes ao risco, tá? Então, tem artigos falando, por exemplo, acerca de apostadores em carreiras de cavalos, pessoas que vão nos cassinos. Tem casos assim que a verdade pareceria que são meio que isolados, mas não estão assim. De fato, tem algumas funções de utilidade de Bernoulli que para os valores pequenos dos outcomes são côncavas, depois elas ficam convexas e depois, de novo, côncavas. Então, são funções com 2 pontos de inflexão, onde eles passam de ser averso a ser amante a ser averso. E eu quero falar especialmente de um tipo bem especial, que a verdade já é bem mostrado na literatura que corresponde para uma grande quantidade da população, que é Prospect Theory. Prospect Theory tem a seguinte forma: deste lado ela é côncava, deste lado ela é convexa.
Y este aquí es lo que se llama un punto de referencia. Basicamente, o ponto de referência vai criar uma diferenciação entre os ganhos e as perdas. Então, basicamente, se você está em um certo ponto, imagina que este ponto corresponde com a sua riqueza atual, o que é mostrado nesta literatura é que, em relação aos ganhos, as pessoas, em geral, são amantes, são aversas ao risco, pero em relação às perdas, elas são amantes ao risco. Então, basicamente, e acontece um fenômeno bem interessante, que é tipo uma perda, ganho, imagina aqui um ganho adicional, aqui uma unidade de ganho. Conforme os ganhos estão aumentando, um ganho adicional gera menos utilidade. Então, temos aqui, por exemplo, um ganho aqui. Ok, aquele desenho que já mostrei muitas vezes, que a verdade, conforme ele aumenta, ele vai diminuindo, tá? Mas parece que em relação às perdas, para algumas pessoas acontece algo parecido. Que é basicamente, se vocês têm perdas, aqui nós temos, por exemplo, isso aqui, uma perda marginal inicial é grande e lá mais para frente é menor. Então, basicamente, uma coisa assim, se você imagina, basicamente, vocês vão pensar a sensação de ganho, vocês vão ganhar 100 milhões de reais, vão passar para 120 milhões de reais. Então, basicamente, aqui vocês estão muito felizes, porém, a felicidade de ganhar 120 milhões é parecida, quase a mesma coisa, porque mesmo que são mais 20 milhões, desde o ponto como a utilidade é côncava para os ganhos, meio que ele não vai criar muita felicidade ou muita utilidade adicional. E acontece, Prospect Theory, ele fala que realmente é parecido com as perdas, que se você tem alguém que está falindo e que aquela pessoa falindo vai perder 100 milhões ou vai perder 120 milhões, por suposto que ele aqui está pior, porém a diferença entre eles dois não é tão grande, mais ou menos, essa é a ideia. E quanto maior a perda, a diferença fica cada vez menor. Então, tipo assim, se você vai perder, se fosse tudo côncavo, nós teríamos uma coisa assim, onde cada vez as perdas, cada perda fica cada vez muito maior, cada vez ficaria maior, então, tipo, mesmo uma perda pequenininha respeito, ou uma diferença pequenininha respeito da anterior, é muito pior. Então, tipo, alguém vai perder 100 milhões, ou alguém vai perder 101 milhões. A diferença entre estes dois casos é gigantesca. Entre esses dois casos, a diferença seria gigantesca, porque se fosse tudo côncavo, conforme ele perde mais, olha como aqui fica cada vez maior. E cada vez maior. Se fosse
se a função fosse côncava tanto para os ganhos como para as perdas, quer dizer que cada dólar perdido, ainda se você tiver muito dinheiro, cada vez é pior a sensação de perder. Isso é o que basicamente fala Prospect Theory, que os experimentos mostram que a verdade tem muitas pessoas, para o qual o comportamento é mais parecido com a curva vermelha mais do que a curva verde. E, de fato, quer dizer que, para o lado das perdas, nós temos convexidade. Então, a verdade, ou a gente é amante ao risco para perdas. E acontece uma coisa bem interessante, que ele não gosta das perdas, ele é averso às perdas. Porém, é amante ao risco para perdas. Olha como esta frase é importante. Ele não gosta das perdas. De fato, as perdas criam uma utilidade negativa. Então, ele não gosta de perder. De fato, ele tem muita aversão às perdas. Ele não gosta de perder. Mas, se ele vai perder, ele está... Se ele já começou a perder, vamos dizer, alguém não quer perder de jeito nenhum. E não quer, ele quer ganhar, ou pelo menos ficar no status quo. Ou seja, pelo menos ficar no estado inicial. Ele quer, pelo menos, ficar no estado inicial. Mas ele já começou a perder. Se ele começou a perder, cada vez que ele perde, fica menos ruim. Se ele vai perder mais dinheiro, cada vez é ruim, mas marginalmente é cada vez menor. Então, ele fica amante ao risco para perdas. Então, aquela atração pelo risco pode acontecer, tem muitos casos, e, por exemplo, modelagem. Olha que a modelagem para este tipo de função de utilidade é bem diferente. Isso explica um comportamento que é notável de gente que não tem stop loss em ativos de risco. Pode ser, exatamente. Pessoas que, de algum jeito, eles falam, tipo, tanto faz, já comecei a perder, não tem... já perdi, então, se vou perder tudo. Sim? Não sei, em espanhol tem uma frase que tipo, não sei se em português, se vocês têm alguma frase parecida, tipo, se eu já me ensujei um pouco, se eu já ensujei o pé, eu vou ensujar tudo, sim? Tipo, se eu já comecei a arriscar um pouquinho, eu vou arriscar tudo. Na hora de fazer investimento, o cara até faz... É isso, o que tem um peido para quem está cagado, entendi. Na hora de fazer o investimento, o cara até faz a conta de risco, retorno humano na prática, isso all-in. É tipo assim, então, nós temos aquele tipo de casos, mas olha que só vale para as perdas, tá? É uma coisa que só vale para as perdas, para o lado dos ganhos, ele ainda é averso ao risco. Só que a modelagem daquele tipo de casos é diferente, porque olha, que... o que uma flecha mais para São Jorge. Exatamente aquela frase é exatamente o que mostra. Se você já começar a pegar porrada, tanto faz perder um pouco mais. Exatamente. Então, o que uma flecha a mais para São Jorge, se você já começou a perder, tanto faz continuar perdendo. Então, é isso que ele não gosta de perder. Ninguém quer pegar uma flecha, ninguém quer. Mas se você já pegou 3 flechas, tanto faz pegar 4, 5, 7. É uma coisa assim, mais ou menos, tá?
atração pelo risco existe, então nem todos os modelos são só de concavidade, nem todos os modelos são de aversão ao risco, temos modelos também de atração pelo risco, e atração pelo risco é importante, e eu só queria falar justamente aqui no INPA. No INPA, nosso grupo de pesquisa, nós somos das primeiras pessoas que começaram a fazer modelos considerando, por exemplo, a gente tem que considerar na economia agentes que gostam do risco. Tem artigos que já foram publicados, tem um artigo que justamente faz toda a teoria de como que modelos de equilíbrio, quando vocês têm alguns agentes da economia são aversos ao risco e outros são antes ao risco. Isso foi feito aqui no INPA. E agora temos um artigo que já está quase para ser publicado. A gente já mandou, nós recebemos umas revisões positivas e é bem provável que ele vai ser publicado daqui a pouquinho, que justamente mostra como são os modelos quando você tem agentes tipo prospect, como agentes aversos ao risco, morando na mesma economia, tá? Tem muita evidência experimental e justamente aquela questão de ter uma parte côncava, uma parte convexa faz com que tudo seja bem diferente, que aqueles resultados quando vocês têm tudo côncavo, que é tudo bonitinho, é bem diferente ao caso quando vocês têm alguém que é amante ao risco, mesmo que fosse só para as perdas. Aquele ponto de referência muda nosso trabalho, o que a gente está fazendo por enquanto, faz referência com pontos de referência que ficam fixos ou determinados pelas expectativas do agente. Então, tipo assim, imagina alguém, não sei o que vai acontecer no futuro. No futuro poderia ser que eu vou ficar rico, no futuro poderia ser que eu vou ficar pobre, ninguém sabe, mas a minha expectativa é que eu vou ficar rico, tanto faz. E minha expectativa é ficar rico. Se no futuro você fica moderadamente rico, e sua expectativa era ser muito rico, você acha que é uma perda, mesmo que você ganhou. Então, em nossos modelos também dá para pensar, tipo, as expectativas dos agentes podem também ser consideradas pontos de referência. Mas aquela decisão de arriscar cada vez mais ocorre de maneira longitudinal, ou seja, à medida que o indivíduo vai vivendo o risco ou se ajusta a uma nova referência. Basicamente, o que vai acontecer é o que nós vemos, o que a gente chegou a mostrar no nosso artigo, foi que, basicamente, o agente, aqueles tipos de agentes que têm um comportamento tipo prospect, tem certos estados, se ele tem duas opções, ou ele fica no estado, no ponto de referência, ele não se move daquele ponto, ou, de repente, se ele vai começar a sair do ponto de referência, vai começar a fazer trocas e vai mudar do ponto de referência, tem estados da natureza que meio que ele acha, ou tem certos estados da natureza que ele imagina que amanhã alguma coisa vai acontecer. Imagina, tipo assim, vocês são donos de uma empresa, de uma firma, tá? E vocês sabem que tem um risco que amanhã pode acontecer uma coisa que vai dar alguma coisa ruim para a sua firma, tá? Não, e aí vocês acham que, pô, de repente eu poderia fazer um investimento que vai arriscar um pouco mais a minha firma, especialmente se aquele estado ruim acontecer. E vocês tomam aquela decisão. Então, vocês sabem que se aquele estado ruim acontecer, vai ser ainda pior. Então, você fala,
já eu arrisquei a minha firma naquele estado, então tanto faz. Eu vou fazer com que ela vai ficar totalmente arriscada naquele estado da natureza. Então, por exemplo, tudo o que vocês estão fazendo depende, por exemplo, do fato que amanhã a produção de milho tem que ser muito alta e que vocês vão comprar milho barato. Então, basicamente, sim, o milho, vocês começam a tomar decisões baseadas em que vocês acham que aquilo não vai acontecer, ou que se vai acontecer, já tanto faz. Então, no fundo, vocês vão tomar uma decisão que vocês vão, tipo, sua firma vai falir totalmente se aquele estado acontecer. Então, meio que o cara que é prospector está disposto a sacrificar um estado da natureza, está disposto a sacrificar tudo em algum estado da natureza, mas de repente em outros estados da natureza ele está sendo averso ao risco. Mas tem algum estado da natureza que ele está disposto a arriscar tudo, tudo, tudo. Então ele diz, cara, se isso acontecer, perdi tudo. Ele não quer que isso aconteça, mas ele sabe, se isso acontecer, foi, até aqui foi. É isso que mais ou menos que a gente mostra no nosso trabalho. Beleza, vamos continuar falando de aquelas medidas de aversão ao risco. Falando destas medidas de aversão ao risco, tem que lembrar concavidade. Concavidade está relacionado com aversão ao risco, convexidade com ser amante ao risco. E as propriedades básicas de equivalente de certeza estão trocadas. Então, basicamente, o prêmio de risco, quando temos atração pelo risco, o prêmio x, epsilon, u, ele é negativo, e o equivalente de certeza de uma certa loteria, neste caso, nós tínhamos visto que o equivalente de certeza, no caso anterior, era menor do que o valor esperado. Neste caso, o equivalente de certeza é maior ou igual do que o valor esperado. É maior ou igual do que o valor esperado daquela loteria. Está trocado. Então, são as propriedades opostas do que para o caso de aversão ao risco. Sejam 1 e 2, duas funções de Bernoulli associadas às preferências dos agentes 1 e 2. Assim que as seguintes afirmações são equivalentes, tá? Então, a primeira, então, nós vamos dizer que nós temos duas funções de Bernoulli, tá? Nós temos duas funções de Bernoulli associadas com agentes 1 e 2. Então, o que nós queremos dizer peraí, U2, a nossa U2 é mais côncava. Então, esta aqui ela é mais aversa ao risco. Beleza? Nós temos que, se ele é mais averso ao risco, aqui tive este pequeno erro, o coeficiente de Arrow-Pratt é maior. Essa comparação entre a gente e prospector também não. Aqui, basicamente, isto tem mais sentido, quando tem mais sentido, especialmente quando você está falando de agentes aversos ao risco. Agora, não, é válido em geral. A verdade, isso que estou falando aqui é válido totalmente em geral. Ainda com funções que sejam uma parte amante ao risco. De fato, a resposta é sim. Isto valeria, de fato, para qualquer par de funções, tá? Isto valeria para qualquer duas
qualquer duas funções de Bernoulli. De fato, até para prospect. Sim, a verdade sim vale para qualquer, tá? Então, nós temos que uma função crescente côncava, este aqui é côncava, tal que, então, a nossa U2, existe uma função crescente côncava, tal que U2, então, ela fica mais averso ao risco se aquele U2 é tipo uma função, uma aplicação côncava de U1. Então, basicamente, imagina que U1 é raiz de x e U2 é logaritmo natural de raiz de x. Então, U2, que é côncavo crescente, ele fica mais côncavo. Beleza? Então, este aqui, o nosso U2 fica mais côncavo. O equivalente de certeza, por supuesto, se quanto maior é o grau de aversão, quanto mais averso ao risco, o equivalente de certeza fica menor, porque ele cada vez está disposto a pagar menos para arriscar. Então, se ele é mais averso, então para qualquer seja f, aqui para toda f, para qualquer f, ele vai exigir, ele está disposto a pagar menos. O prêmio, aqui, o prêmio de probabilidade tem que ser maior, porque ele exige mais, pagar mais no estado maior. Então, basicamente, o prêmio de probabilidade tem que ser maior para o cara mais averso ao risco. Então, para um cara averso ao risco, se o prêmio de probabilidade não é suficientemente alto, ele não vai comprar aquela loteria, tá? E, basicamente, nós temos que se que é a utilidade de uma certa f, uma utilidade é maior ou igual do que a utilidade de x barra, que é basicamente como se estivéssemos falando que este x barra é um valor fixo. Então, se a nossa loteria é mais, é preferível a uma loteria x barra sem risco, então aqui esta loteria F é preferível desde o ponto de vista do agente 2 para uma loteria x barra sem risco. Então, como ele é mais averso, por supuesto, aquele cara que é menos averso também vai preferir esta loteria F. No fundo está falando, se o cara que é mais averso se arriscou, por supuesto que o cara que é menos averso também vai fazer. Ou seja, se aquele que é mais averso já fez, já para ele, já aquela F é boa, por supuesto, para um cara menos arriscado, ela fica também mais interessante do que o X barra, tá? A prova deste teorema é bem tranquilo. Não vou fazer esta prova hoje. Não lembro se eu deixei na lista. Acho que na lista vocês têm que provar isto. Eu vou ver. Se eu não deixei para provar, eu vou deixar na lista que vocês provem estas propriedades, tá? São as propriedades bem fáceis de provar, bem importantes. São bem importantes. E não é mais do que uma questão de... sim, tem na lista, beleza. Sim, eu não lembrava se eu tinha deixado na lista, mas beleza que eu deixei aqui na lista. Então, beleza. Aqui, basicamente, sim, beleza. Então, tem aquelas propriedades para provar lá na lista.
Vamos continuar com aquele exemplinho que a gente viu da demanda do ativo, tá? Então, basicamente, nós vamos aprovar o seguinte. Nós temos aqui, vamos supor que nós estamos fazendo nós estamos considerando o portafólio, aquele portafólio que corresponde a uma parte ao ativo sem risco e uma parte que é o ativo arriscado, tá? Se a solução é interior, se a solução for interior, nós sabemos que isso tem que ser zero, que as condições de primeira ordem têm que ser exatamente igual a zero, tá? Que este aqui, que isto que a gente chegou a ver aqui, o que eu falei para vocês, se vocês estão na solução interior, que é justamente entre eles dois, que não estão em um lado da fronteira, nem do outro lado, isso tem que ser exatamente igual a zero. Tá? Eu falei para vocês que nesse caso, o nosso alfa estrela, de algum jeito, ele fica definido implicitamente, tá? Então, vamos continuar com aquele exemplinho, só que agora, vamos supor que nós temos dois agentes. Para um agente, esta é a solução, e para aquele outro agente, esta é a solução. Beleza? Então, este alfa é uma estrela, e vamos supor que para os dois agentes, eles têm solução interior. Então, basicamente, nenhum deles está ficando nas fronteiras. Nenhum deles fica em W, nem em W, nem em zero, tá? Então, basicamente, nós temos este aqui e este aqui definem implicitamente o alfa 1 estrela e o alfa 2 estrela. Isto aqui estão definindo implicitamente quem que é o nosso alfa 1 estrela e o nosso alfa 2 estrela. Tá? Só que, olha aqui. Esta parte aqui, a gente, se a gente aplicar, o FI2, basicamente, olha aqui, esta parte aqui define o alfa 2 estrela, tá? E vamos definir uma função, que é esta função. Esta função que, em geral, se vocês têm um argumento aqui, um argumento C, vocês simplesmente vão reemplazar aqui por C e vão ter esta função, uma função em termos de C. Então, basicamente, Φ2 de alfa 2 estrela é zero, tá? E mais a gente poderia aplicar para qualquer valor, tá? Então, o que vamos fazer? Vamos aplicar esta em alfa 1 estrela. Então, basicamente, vamos ver o que acontece se aplico Φ2 na solução daquele outro cara. Então, se a gente aplica Φ2 em alfa 1 estrela, aqui, basicamente, espera aí, o que nós vamos considerar vamos considerar também que o nosso que a nossa utilidade é U2. Vamos considerar, além disso, falta escrever aqui, que o nosso U2 é mais côncavo do que o nosso U1. Então, basicamente, o nosso U2 é um φ de U1, que é aplicando esta propriedade. Ok? Então, o que é o que nós queremos fazer? Nós queremos ver se existe alguma relação entre as escolhas ótimas dos agentes e o nível de aversão ao risco. Então, basicamente, o nosso U2 é φ composto por U1. E aqui, se eu derivar U2',
Esto aqui, só que esto aqui é uma regra da cadeia. Então, a gente aplica aqui a regra da cadeia, isso que está aqui, e basicamente, nós teríamos a seguinte, o seguinte resultado. Tá? Então, isto que ficou aqui, olha isto que ficou aqui, não é mais do que isto que ficou aqui. Tá ok? Dá para ver que é exatamente a mesma coisa e nós estaríamos multiplicando por por a derivada do nosso φ, por φ' de esta parte inicial, tá? Então, o que acontece? Se a gente não tiver esta parte aqui, se a gente não tiver esta parte aqui, isto seria exatamente igual a zero. Tá ok? Porque isso é basicamente o que nós tínhamos aqui. Só que ficou este termo adicional. Ficou este termo adicional e nós temos que aquele φ, ele é côncavo. Então, basicamente, o nosso φ', se eu sei que uma função é côncava, quer dizer que a derivada dele é decrescente. Então, nós temos aqui uma parte decrescente e por causa disso, nós chegamos a que toda esta expressão, a verdade, se não tiver esta parte aqui, seria igual a zero, como estou introduzindo aqui uma parte decrescente, isso aqui vai ficar menor do que zero. E nós temos esta propriedade. Nós temos esta propriedade que φ2 de alfa 1 estrela, ele foi negativo, e φ2 de alfa 2 estrela é exatamente igual com zero. Então, basicamente, é também claro que a nossa função φ2, estas funções φ2, a verdade, são funções monótonas crescentes. Então, nós teríamos esta propriedade entre alfa 1 estrela e alfa 2 estrela, que no fundo o que está dizendo é, aquele cara, se o 2 é mais côncavo, quer dizer que o alfa 2 estrela é maior. E tem que lembrar que alfa 2 estrela é a compra do ativo sem risco. Então, basicamente, o que está dizendo isto no fundo é, se dois agentes estão fazendo a escolha em um portafólio no qual um deles é mais arriscado do que o outro, aquele que é mais arriscado vai comprar mais do ativo arriscado, e aquele que fica menos, que fica mais averso ao risco, vai comprar mais do ativo livre de risco. Temos estas propriedades também, que se chama risco decrescente. Risco decrescente quer dizer que conforme a gente fala que um agente apresenta risco decrescente se conforme o X aumenta, se conforme o nosso valor monetário aumenta, aquele risco, o nosso coeficiente de Arrow-Pratt, ele vai decrescendo. Então, basicamente estamos dizendo que aquele risco vai decrescendo, tá? Então, são equivalentes, vão ser equivalentes estas propriedades. A primeira propriedade diz que o coeficiente de Arrow-Pratt, ele é decrescente. Beleza? A segunda propriedade diz que se x1 é menor do que, se x2 é menor do que x1, a gente vai definir essa transformação, que é basicamente u
não é mais do que um desplazamento. Então, imagina que vocês estão aqui. Este aqui é o nosso U de C, U de C inicial. E, basicamente, nós vamos a fazer um desplazamento, tá? Então, quando a gente faz aquele desplazamento, então, neste caso, se esta é a gráfica de UDC, nós temos que fazer um desplazamento para aqui, se x2 nesta aqui, se a nova vale 0, se U2 de C é 0, nós vamos desplazar. Então, quando nós fazemos o desplazamento, nós vamos obter uma transformação côncava. Então, basicamente, nós estamos considerando aquele desplazamento é uma transformação côncava de aquele outro desplazamento. Então, basicamente, é como dizer, se eu comparo os dois desplazamentos respeito de x1 e respeito de x2, este desplazamento é mais côncavo do que aquele outro desplazamento, tá? E nós temos aqui, basicamente, sim, nós temos que a utilidade, este aqui é, se nós temos, basicamente, este é o equivalente de certeza, beleza? Então, basicamente, se a gente considera aquele equivalente de certeza, beleza? Aquela diferença entre x e o equivalente de certeza vai ser decrescente em x. Ou seja, basicamente, se a gente considera a diferença de x com esse x de f de u, vai ser decrescente em x, e o prêmio de probabilidade é decrescente em x também. Então, basicamente, conforme x aumenta, conforme o nosso x aumenta, o nosso prêmio de probabilidade é cada vez menor. Então, conforme o x é maior, ou seja, se eu estou ficando aqui com um x cada vez maior, e eu considero x mais epsilon, x menos epsilon, basicamente, quando o x fica muito, muito afastado de zero, o prêmio de probabilidade exigido para poder comprar ele é menor. Então, nós temos essas propriedades de risco decrescente. Nós temos também uma medida, que é a medida de risco relativo, que é basicamente, olha, tem a mesma medida de Arrow-Pratt e você multiplica pelo x, basicamente fazendo uma normalização. Vocês fazem uma normalização e obtêm uma medida de risco decrescente, uma medida de risco relativo. Aqui. A gente obtém uma medida de risco relativo. Nós temos, basicamente, que o risco relativo, que são equivalentes às seguintes propriedades, que o risco relativo é decrescente, basicamente, sim. Quando, aqui, basicamente, nós estávamos falando de ser decrescente em questão a desplazamentos horizontais, tá? Ou seja, basicamente, fazer um desplazamento horizontal faz com que a função fique mais côncava, tá? E neste segundo caso, o que nós estamos fazendo é uma transformação, que é basicamente uma rescalando. Então, quando a gente está falando, é parecido com as propriedades anteriores, só que neste caso, o que a gente está considerando é que a gente está rescalando pelos fatores x1 e x2, tá? Então, nós temos dois novas. Se a gente rescala por x2, ele fica sendo uma transformação côncava dele aqui. Então, basicamente, nós teríamos
que justamente é mais côncavo, e teríamos esta propriedade que antigamente estava dada em termos da diferença. A diferença deles dois, esta vez, está dada em termos do quociente. Tá? Beleza. Agora, vamos aqui... o que acontece, estou querendo chegar... todo isto, se vocês quiserem, toda esta parte de risco relativo e demais, tem umas explicações bacanas. Vocês podem olhar os vídeos do ano passado, que eu cheguei a fazer com um pouco mais de calma. Eu cheguei a fazer um pouco mais de calma. E vocês podem ver aqueles vídeos de novo, que aí explico com um pouco mais de calma cada uma destas coisas, tá? O que acontece é que, a verdade, eu quero que hoje cheguemos a falar, pelo menos, um pouquinho em relação de dominância estocástica. Aqui eu vou, que é um conceito super importante, extremamente importante, e que, a verdade, é aqui onde eu vou falar um pouquinho mais devagar. Dominância estocástica de primeira ordem. Este aqui, que é um conceito super importante, fundamental, e aqui que realmente eu vou falar com um pouco, vou estar um pouco mais calmo. Todas aquelas propriedades de risco decrescente e demais, está tudo também explicado bem claro no Mascoleu, tem os vídeos, só que esta parte de dominância estocástica é bem importante, é um pouco mais delicada, e a verdade, além da aula de hoje, a gente vai falar na próxima aula um pouco mais disso, só que é uma coisa um pouco, dá um pouquinho mais de trabalho para entender, só que é uma ideia fundamental, fundamental, fundamental. Dominância estocástica de primeira ordem. Uma distribuição F domina estocasticamente a distribuição G se para toda utilidade de Bernoulli nós temos esta relação. Basicamente, nós vamos falar que vamos fazer um desenho, que esses desenhos vão ajudar bastante. Imagina, nós temos aqui uma utilidade de Bernoulli. E nós temos F e G, duas distribuições. Gaussiana, não. Não, G é simplesmente uma distribuição, tá? G é F e G, eu poderia falar F, G, H e pronto. Sim? São duas distribuições. Não tem nada a ver com gaussiano, não. São duas distribuições, tá? Eu vou falar para vocês. Imagina, eu vou fazer um exemplinho que é bem óbvio, e vamos supor que a loteria L1 e a loteria L2 estão dadas do seguinte jeito. Distribuições, vamos fazer aqui uma tabelinha. Beleza, aqui vai ficar a F, aqui vai ficar a G. Aqui vão ficar três outcomes. 0, 1000 e 10.000. A loteria F dá 0, 0,5, 0,5. E a loteria G dá 0,5,
3, 0,4 e 0,3. Eu vou fazer uma pergunta que é meio que óbvia. Vou fazer duas perguntas. A primeira, se vocês têm que escolher a loteria F ou a loteria G, qual que vocês preferem? F, é claro. É? Pergunta. A primeira pergunta é fácil. A segunda pergunta. Tem alguma gente, poderia ser averso ao risco, amante ao risco, tem alguma gente para o qual a loteria G seja melhor que a loteria F? Existe algum tipo de agente para o qual a loteria G é melhor do que a loteria F? Então, aqui acontece uma coisa bem curiosa. Será que existe algum tipo de agente? Agora, se aquele agente existir, teria que ser um agente meio irracional, porque, olha, em cada estado, mesmo amante ao risco, um amante ao risco, pelo menos ele quer um ganho grande, ou seja, um amante ao risco não vai escolher a loteria G, porque onde temos os maiores prêmios estão aqui. Então, a loteria F, desde qualquer ponto de vista, fica acima da loteria G. Então, em certo sentido, quase que independentemente do tipo de agente, a loteria F é melhor do que a loteria G. É isso que fala a dominância estocástica. A loteria F, então, U de X de F de X fica melhor igual do que U de X de G de X, independentemente do agente. Não sei se o agente é averso ao risco, seja qualquer um. Se nós temos esta relação, a verdade só tem uma condição, que a nossa U de X seja crescente. Mas é meio que esperado que a utilidade, mesmo em qualquer caso, não pode acontecer que uma utilidade de Bernoulli seja assim. Não tem sentido que para valores maiores de outcome, a utilidade piore. Ou seja, isso não é realista, que uma pessoa fique pior por ter mais. Então, em qualquer caso, mesmo côncavo, convexo ou como seja, é crescente. Então, dominância estocástica de primeira ordem diz uma loteria é claramente melhor do que a outra loteria, independentemente de quem que seja o agente, tá? Então, vamos fazer um gráfico rapidinho de estas duas loterias. Um gráfico das distribuições. Se eu grafico as distribuições de eles, nós vamos pegar aqui o valor, aqui tem um valor de 0, valor de 1000. 0, vamos pegar aqui o valor de 1000. Vamos supor que aqui fica 10.000. Então, olha que a distribuição da G, a G eu vou desenhar aqui em verdinho, é assim. Aqui é assim. Ele chega aqui até 0,3. É a probabilidade que é aqui nós temos 1000, que é 0,5. É 0,5, 0,7 e aqui acima vai ficar 1. Então, aqui em 0,5, nós vamos ter em 0,7, desde aqui até aqui, e este daqui para frente, tá? Beleza. Esta é a loteria G. Vamos agora com a loteria F. Então, a G
verdinho. E a F vamos desenhar em vermelho. A loteria F, olha que a loteria F fica aqui, sendo 0 até este ponto, 0,5, de aqui até aqui, de aqui para aqui e de aqui para frente, tá? Então, basicamente, dá para ver que, olha, como a distribuição da loteria F, em qualquer lugar, a nossa F fica menor ou igual do que a G fica por cima. Dá para ver? Olha que aqui a G fica por cima, aqui a G fica por cima. Aqui são iguais e aqui são iguais, tá? Só que em todos os pontos a G fica maior ou igual do que a F. Outra forma de pensar, a F, se vocês olham a F, é como se a F estiver um pouco indo para a direita. Então, em geral, o que vai acontecer com a dominância estocástica é que se vocês têm duas distribuições, aqui fica 1, vamos supor que esta é a nossa F, valeu? Esta é a nossa F. A nossa função G, se F domina em primeira ordem a nossa G vai ter que ser tipo assim. Então, a G sempre vai ficar por cima. Outra forma de ver, que de repente fica mais claro, é o fato de que a F tem um movimento para a direita. Então, olha que se este é o... neste eixo nós temos as probabilidades, as sumadas probabilidades, a probabilidade acumulada, e neste segundo eixo nós temos o dinheiro. Tá? Então, se a nossa F tem um movimento para a direita, se a nossa F se moveu para lá, quer dizer que ela está, em certo sentido, dando mais dinheiro, porque o movimento da F para a direita quer dizer que a distribuição dela está indo mais para a direita, então, basicamente, ela está dando mais dinheiro. Tá? Então, neste desenho aqui em cima é difícil ver, mas a F é tipo a verde é mais ou menos assim e a vermelha é mais ou menos assim. Tá? Mas, no fundo, pensar como se a nossa F está corrida para a direita. Então, o fato que ela tem um movimento para a direita quer dizer que ela está oferecendo prêmios maiores, tá? Que é equivalente a dizer que a nossa distribuição G fica por cima. Outra interpretação. Tem que lembrar que estas F e G são as distribuições acumuladas. Se a G fica maior ou igual do que F, em todos os pontos, quer dizer que G acumula mais probabilidade em valores menores. Isso quer dizer que se vocês têm um certo outcome qualquer, a nossa G está acumulando mais do que a F em valores menores. Beleza? Então, é por isso que a G fica pior. A G acumula para um certo valor, a G acumula mais probabilidade de obter um valor menor. É isso por isso é que a gente tem essa dominância estocástica de primeira ordem. A dominância estocástica de primeira ordem, no fundo, está dizendo tem um jeito de organizar, é tipo uma ordem parcial do conjunto das loterias, que basicamente está dizendo uma loteria é claramente melhor. Então, uma distribuição domina estocasticamente a distribuição G, se somente se a F é menor ou igual do que a G. Ou aquele desenho que eu fiz para vocês. Temos aqui a F e a nossa G.
fica aqui, que é equivalente a dizer que a nossa F tem um movimento para a direita. Isso é supremamente importante, gente. Dominância estocástica de primeira ordem. A dominância estocástica de primeira ordem, como eu estava falando para vocês, está relacionado justamente com... Temos este desenho. Temos este desenho aqui. Porém, nós temos este desenho. E, além disso, 2, a dominância cria ordem parcial no conjunto das loterias. Então, basicamente, nem todas as loterias, se vocês têm uma loteria F e a loteria G, nem sempre F domina estocásticamente em primeira ordem a G, nem G domina estocásticamente em primeira ordem a F. Tem casos onde é possível, imagina que vocês têm estas distribuições, essa distribuição F, e que a nossa distribuição G é assim. Então, nesse caso, nem F nem G dominam, tá? Porque tem casos onde uma fica por cima e tem casos onde, neste caso, a preta fica acima da vermelha e, neste caso, a vermelha fica acima da preta. Então, aquela dominância estocástica é uma ordem parcial do conjunto das loterias. Porém, então, vocês têm que imaginar aqui o conjunto das distribuições, F1, F2, F3, como tendo muitas loterias incomparáveis, mas poderia ser que, de fato, temos... todas as loterias têm uma espécie de ordem, tá? Tem uma ordem, e se duas loterias são incomparáveis, por exemplo, ela e ela são incomparáveis, não quer dizer que elas são indiferentes, não. Como, não, simplesmente não tem como comparar, não tem como comparar. Só que há uma vantagem da dominância estocástica. Olha que tudo o que a gente falou em geral é relativo a uma preferência de um agente. Então, é incompleto. Sim, é incompleto, exatamente. Tudo que a gente tem falado até agora está ligado com a preferência de um agente, e este agente cria a função de utilidade de Bernoulli, e respeito daquela função de utilidade de Bernoulli que ele decide qual loteria é melhor ou qual que é pior. Nós temos este conjunto das loterias que estão lá no simplex, e a gente viu que com aquela questão da função de utilidade de von Neumann-Morgenstern, a gente tem como decidir se uma loteria é melhor, ou se é pior, ou se são diferentes, para um agente específico. O legal, gente, é que a verdade nós temos que isto aqui é válido para qualquer agente. Então, é tipo uma ordem, só que esta é uma ordem parcial, é incompleta, porém, é válida para qualquer agente U que tem função de utilidade, função de utilidade de Bernoulli crescente. Então, isto aqui é independente, esta dominância estocástica de primeira ordem fica, no fundo, sendo independente do agente que a gente está considerando, tá? Então, por isso que fica tão importante, independentemente do agente que está olhando aquela loteria, é claro que uma fica acima da outra. Nós temos a dominância estocástica de segunda ordem, a gente vai estudar na próxima aula. Vocês já quase têm uma monitoria, então eu vou dar pelo menos alguns minutinhos para que vocês vão tomar um café, alguma coisa. Aquela dominância tem a ver com aquelas propriedades de decrescência que o senhor passou.
não realmente. Nós vamos ver realmente que não exatamente. Na próxima aula eu vou falar de uma relação pequenininha em torno a como que estas funções de utilidade tem, dependendo se são côncavas ou se vocês restringem o conjunto destas U para umas que tem umas propriedades específicas, vai dar umas certas ideias mais específicas de dominância estocástica. De fato, alguma dessas propriedades tem a ver com uma dominância estocástica, que é essa dominância estocástica de terceira ordem, mas a conexão a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Em princípio, não tem uma relação assim tão direta, tá? Tem uma relação, mas não é uma relação tão direta. Tá bom, gente. Eu vou parar hoje aqui.